Estamos presentes na exposição evocativa do centenário do armistício, que resultou de um trabalho cooperativo e colaborativo entre grupos disciplinares, nomeadamente de História e do curso de Design de Equipamentos, com a contribuição da disciplina de Design de Comunicação, Design de Equipamento e CAD, tendo sido proposto aos alunos a materialização da carruagem que terá servido de local de assinatura do armistício em 11 de novembro de 1918 e que foi conseguido através do aproveitamento de todos os materiais de desperdício existentes nas oficinas. Nesta vitrine encontramos informação relativa ao final da guerra, mas também a alguns acontecimentos que ocorreram durante a mesma. Há um episódio muito marcante que diz respeito ao primeiro jogo de futebol que foi realizado no campo de batalha entre as duas forças beligerantes, que dá depois origem a um vídeo que se chama Feliz Natal e que conta exatamente esse episódio de que resolveram no campo de batalha, no primeiro Natal, em 1914, realizar um pequeno período de tréguas, confraternizando no dia de Natal. Encontramos também aqui alguma literatura de imprensa recente, publicada no dia do armistício, portanto temos aqui uma foto que registra o momento da assinatura do armistício, que são as principais forças aliadas, em frente ao vagão, carruagem, número 2419D, e que está também materializado num dos cartazes além, é a mesma fotografia, estando na sua frente o general Foch, que era o comandante das tropas aliadas. Destaco também uma fotografia publicada no Diário de Notícias, no dia do armistício, e que demonstra a euforia no campo de batalha dos soldados quando tiveram conhecimento de que o cessar-fogo tinha sido assinado. Há também aqui um outro pormenor, este jornal datado de 2014, que teve o cuidado de reunir um conjunto de notícias alusivas a famílias que tinham memórias guardadas sobre a Primeira Guerra Mundial, e temos aqui a família do Sr. José Martins dos Pousados, conhecido assim por esse apelido, e que residia na freguesia de Nogueira e foi um combatente da Primeira Guerra Mundial. Regressou felizmente vivo para poder contar as memórias e faleceu com 92 anos. Nesta segunda vitrine colocamos apenas objetos referentes à época de 1914, portanto são verdadeiros documentos históricos escritos por um soldado em campo de batalha e que é precisamente o Sr. José Martins dos Pousados. Temos 2 diários de guerra, onde foram anotadas, quer em prosa, quer em poesia, uma série de memórias que ele quis deixar. Por exemplo, podemos ler aqui, neste diário, que ele escreve: no dia 25 de setembro, quando eu fui mobilizado, nunca contei de passar o que já tenho passado. Quando vi o edital, estava para me admirar, mas nunca contei de a França ir parar. E por aí adiante, ele vai contando em verso a forma como foi convocado para a Primeira Guerra Mundial, para participar. Há um outro diário em que ele registra a preparação que teve em Tancos. Eram todos camponeses que tiveram de participar depois como soldados na Primeira Guerra Mundial e, portanto, não tinham qualquer formação militar nem bélica, daí terem que receber essa mesma formação. Curiosamente, ele trouxe do campo de batalha algumas das balas que não tinham sido rebentadas e guardou-as como uma relíquia. Encontramos também aqui várias cartas que, durante o tempo em que ele permaneceu na frente de guerra, escreveu à sua família. Devo referir que era um senhor que apenas tinha pouco mais que a primeira classe, o que corresponde hoje ao nosso primeiro ano, primeiro ciclo, e escreve com uma caligrafia, como podemos ver, muito elegante e praticamente sem qualquer erro ortográfico. É claro que apresentam algumas palavras que têm o vocabulário da época, estamos a falar do início do século XX, mas são cartas dirigidas à mãe, sobretudo, e ao pai.
Por último, destaco a figura que aqui se encontra, o Tenente José da Silva e Sousa, que é bisavô de uma colega de grupo, a professora Flora Douteiro. E, por último, um capacete, inclusive foi usado na guerra, portanto é um capacete usado pelos soldados do CEP, Corpo Expedicionário Português, do qual fizeram parte todos os soldados que combateram na Flandres, ou em Angola e Moçambique. Podemos ver aqui algumas das cartas que o Sr. José Martins Despousado escreveu à sua mãe, em campanha, por exemplo esta, 3 de 12 de 1918, portanto já tinha sido assinado o armistício, mas ainda não tinham regressado a casa, porque os soldados acabaram por regressar meses depois, e ele escreve assim: minha boa mãe, muito estimo que quando esta receba esteja gozando uma ilustre saúde na companhia do meu querido pai, quem mais me pertence, na ocasião presente fico sem novidade na graça de Deus, pois minha mãe querida não... Mãe, você continuando esperando carta de vossa mercê e bastante triste por não saber porque é razão de tanta demora, por mão própria, pois sendo o portador íntimo amigo meu e tendo sido meu companheiro desde o dia 3 de janeiro, peço minha mãe que estime e que lhe mande depois um rapazito a ensinar o caminho para Vilamou. Ao longo destes 6 painéis nós encontramos um pouco a narrativa dos factos que consideramos importantes e algumas curiosidades relativas ao armistício de 1918. Destaco neste primeiro cartaz a chegada dos primeiros soldados da Flandres a Portugal e um encontro de todos no Terreiro do Paço, na antiga Praça de Comércio, para saudar o chefe de Estado. O armistício foi assinado, como sabem, no dia 11 de novembro, às 11 horas, e, portanto, é a trilogia do mês 11, dia 11, às 11 horas. Embora, efetivamente, ele tivesse sido assinado às 5h12 da madrugada, mas tinha sido combinado que apenas seria divulgado às 11 horas. Encontramos um mapa que nos localiza a floresta onde o comboio esteve estacionado para a assinatura do armistício, que fica na floresta de Compiègne. Este é o vagão com a numeração 2419D, que encontramos em réplica na frente, como vimos há pouco. Junto ao vagão estão os principais intervenientes, uma ilustração das assinaturas dos envolvidos, com destaque para a do Marechal Ferdinand Foch, cuja fotografia também aqui encontramos. Temos também notícias que saíram na imprensa nacional, no Diário de Notícias e no New York Times, para atestar o cessar-fogo e que foi aplaudido por toda a imprensa nacional e internacional. Este cartaz tem como título a curiosa história do comboio que parou a guerra, porque efetivamente o armistício foi assinado no interior do vagão-restaurante, estacionado na floresta, no bosque de Compiègne, em França, junto ao departamento de Oise. De destacar neste cartaz as fotografias do interior do vagão, onde nós encontramos as mesmas personalidades, além das do lado da Alemanha, como vemos aqui, o representante da Alemanha, e que era o Sr. Matthias Erzberger, chefe da delegação alemã. Esta reunião durou 3 dias, foi mantida em secretismo, portanto o local escolhido era secreto, apenas os envolvidos tinham dele conhecimento para que efetivamente a ação de cessar-fogo tivesse êxito. Estas são as únicas fotografias que existem ilustradas e reproduzidas em pintura que atestam o momento da assinatura. Os países aliados, nomeadamente a França, decidiram fazer um memorial e um museu relativo ao armistício. Existe efetivamente no local, na clareira de Compiègne, o memorial. Inicialmente foi apenas colocado
um monumento que evoca as linhas férreas, como aqui vêem, e que conduziram os intervenientes à floresta. Mais tarde construíram um museu, onde colocaram a carruagem que serviu de local de assinatura. Há uma estátua nos jardins também na floresta do Marechal Foch. E temos aqui toda a zona envolvente de vista aérea desse memorial. Há aqui uma fotografia que nos mostra a carruagem Wagon no seu estado original. Estas são já fotografias da réplica que existe no Museu do Armistício, porque o original foi mandado a destruir por Hitler em 1945. Nestes dois últimos painéis, resolvemos designá-los por Sabias que, onde encontramos algumas curiosidades que fazem parte da nossa memória coletiva e que, eventualmente, uma grande maioria desconheça. Como sabem, durante a Segunda Guerra Mundial, França foi ocupada pela Alemanha, pelos nazis, de 1940 a 1944. Nessa altura, Hitler, numa atitude de revanchismo, decidiu retirar a carruagem do museu onde se encontrava, em Compiègne, na França, derrubando as paredes, para fazê-la circular novamente até à floresta, onde a rendição da França foi assinada em 1940, precisamente no mesmo vagão onde em 11 de novembro teria sido assinado o armistício da Primeira Guerra Mundial. Depois disso, vemos aqui algumas fotos que ilustram as tropas nazis. Nesta é visível, inclusive, Hitler, não é? O designado Führer. No decurso da Segunda Guerra Mundial, e prevendo-se que a guerra iria ser ganha pelos aliados, Hitler decidiu transportar depois a carruagem novamente para a Alemanha, e portanto temos aqui a carruagem a entrar na porta de entrada na cidade de Alemã, mas que em 1945, temendo perder a guerra e temendo que fosse novamente obrigado a assinar uma rendição dentro da mesma carruagem, decidiu incendiar na floresta de Thuringe. E assim acaba a carruagem. Daí ter sido depois construída muito mais tarde uma réplica que é a que nós temos aqui representada nestes materiais e que está atualmente no Museu do Armistício em França. Em relação a Portugal, esta é a secção portuguesa. Por todas as cidades do país, capitais de distrito, vilas, há sempre uma homenagem, uma rua, um monumento em relação aos combatentes. Temos aqui uma imagem da Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, em Viana do Castelo. Temos o monumento de evocação do soldado desconhecido, que se localiza no Largo 9 de Abril, em Viana do Castelo, nas traseiras do shopping, mais precisamente, e há também um talhão no cemitério municipal de Viana do Castelo, onde estão algumas campas individualizadas, como temos aqui o caso deste senhor, Adolfo Almeida Barbosa, que era comandante da Brigada do Minho e que terá morrido na Flandres. Todos os restos mortais que foram possíveis recuperar foram enterrados neste monumento que se encontra no talhão de Viana do Castelo, num espaço próprio e que tem a designação de ossário em memória dos combatentes da Primeira Guerra. Simbolicamente, consigo ver aqui talvez o tronco de uma árvore, a raiz, o voltar à terra, mas são apenas interpretações. Depois há a famosa figura do soldado Milhões, o Aníbal Augusto Milhais, que foi condecorado em campo de guerra, na própria batalha, o que é um ato inédito. Ele recebe a cruz da Ordem Militar de Torre e Espada de valor, lealdade e mérito.
e fica então depois conhecido como o valente soldado Milhões. A sua ação, em homenagem a estes soldados, deu já origem a um filme designado Soldado Milhões, exibido no ano passado nos cinemas e que agora volta a estar em cena na RTP. Finalmente encontramos aquilo que é mais conhecido do dia do armistício, o chamado Poppy Day, que é assinalado, sobretudo pelos britânicos, no dia 11 de novembro. A papoila vem de um poema escrito por John McCrea, em homenagem a um amigo morto na Flandres. Encontra-se aqui o poema. A papoila tem cor vermelha e, portanto, foi associada ao sangue derramado nos campos de Flandres, nos campos de batalha, e depois da guerra terminar, todas as papoilas continuaram a germinar e, portanto, voltaram a renascer com o vermelho vivo, alusivo à cor de sangue. Daí considerar-se a papoila a flor icónica, comemorativa da homenagem que os britânicos e todos os outros prestam aos soldados e à bravura que tiveram na Primeira Guerra Mundial. O poema está aqui expresso para quem quiser lê-lo. Em Inglaterra é comum fazerem muitas intervenções e temos aqui uma intervenção designada de arte urbana, que não é mais do que um conjunto de artefactos que fazem lembrar os campos salpicados de sangue, a reproduzirem aquilo que teria acontecido na Flandres e que é uma instalação colocada em redor da Torre de Londres, na Inglaterra. Finalmente, não podia deixar de falar da Sala do Capítulo, que se localiza no Mosteiro da Batalha e que tem o chamado Cristo das Trincheiras, também em louvor do Cristo a quem os portugueses se teriam apegado em termos de fé e que o Estado português conseguiu que a França lhe concedesse. Ele está exposto na Sala do Capítulo e é guardado por uma guarda de honra durante todo o período de abertura do próprio mosteiro. A Sala do Capítulo, como sabem, era o espaço mais emblemático do mosteiro, era aí que se decidiam os atos importantes para cada mosteiro, se lia o capítulo e as regras, se que as pessoas também, os monges eram chamados a capítulo, e o nome prende-se exatamente com esse aspecto. Estes dois placares são não o final da guerra, mas aquilo que terá dado origem à guerra, portanto é o início da guerra e da participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial. São apenas algumas mobilizações de soldados, o Presidente da República na altura, Sidónio Pais, a participação das mulheres como enfermeiras nos campos de batalha, as trincheiras, muito bem representadas aqui, as balas e o tempo de permanência que eles tinham nessas próprias trincheiras. Está aqui um momento de pausa, de lazer que os soldados tinham e que está reproduzido na Ilustração Portuguesa, que era a revista oficial do início do século. Sendo estes quadros alusivos à própria guerra, no fundo eles também são a causa pela qual o armistício foi assinado. Foi exatamente para terminar com este enorme sofrimento. Como vemos aqui nesta imagem, as trincheiras eram permanentemente um grande amontoado de corpos, de detritos, de dejetos, de lama, de ratazanas. Inclusive havia nesta altura uma doença muito conhecida como o pé da trincheira, porque os soldados ficavam horas com os pés encharcados e, portanto, como não circulavam, acabavam por apanhar doenças, contraírem doenças de gangrena e de má circulação, tendo que amputar mais tarde os pés. Tem aqui algumas imagens alusivas à produção de armamentos também, à participação das mulheres na Grande Guerra, que tiveram um papel muito importante, não só porque ficaram nas fábricas a produzir armamento, porque todos os homens tinham ido combater. Em baixo encontramos o Tratado Oficial de Paz, já celebrado no ano de 1919, assinado em França e ficou conhecido como o Tratado de Versalhes, portanto em 1919. A ideia desta exposição surgiu
no grupo de História, porque era este ano o centenário do armistício e, portanto, decidimos que deveríamos fazer algo não só em termos de material de cartaz, de parede, mas mais material. Surgiu a ideia do vagão, que foi exatamente o local da assinatura do armistício, e foi lançado o desafio aos alunos do 11º N de Design de Equipamento, que, realizando pesquisas sobre, efetivamente, o vagão e toda a história que envolvia, tentaram traduzir, replicando essa mesma carruagem, com todos os materiais reciclados. Pedimos depois a colaboração dos professores das disciplinas técnicas desta área e concebemos esta carruagem, que é, de facto, a expressão material do grande comboio que conseguiu efetivamente parar a guerra e acabar com a Primeira Guerra Mundial.